O Litos trouxe uma passagem que não está nas minhas notas, mas tem muito a ver com o que vamos estar a falar hoje. A nova vida em Cristo, Efésios 2. E diz o seguinte, vamos reler. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Isso era o antes, não é o agora, é o antes. Como outros, éramos por natureza merecedores da ira. Ouçam, isto era a nossa realidade. Nós éramos merecedores da ira. Nós estávamos mortos. Nós estávamos a seguir o nosso próprio caminho. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Deu-nos vida com Cristo. Nós estávamos mortos, agora temos vida. Nós estávamos no túmulo, agora podemos fugir. Nós estávamos na escuridão, agora estamos na luz. Hoje vamos estar a falar sobre trazer vida de volta. Hoje vamos estar a falar sobre voltar a viver. Hoje vamos estar a falar sobre vida. E eu quero te desafiar ao mais íntimo do teu ser hoje, ouvir isto e a agir sobre isto. Eu quando estava a preparar sobre isto, veio-me 3 imagens à mente e vamos estar a falar sobre elas, mas a primeira que me veio à mente foi quando alguém está prestes a morrer, está inconsciente. E muitas vezes o que acontece é os bombeiros chegam e se a coisa está mesmo brava, se já não há sinal, eles dão com umas pás, eu não sei o nome específico daquilo, umas pás elétricas, não é? Que fazem com que o corpo tente reanimar, não é? E estão ali, 1, 2, 3 e há um choque elétrico que vai pelo corpo todo para tentar trazê-lo de volta. E eu sinto, enquanto estava a preparar isto, que para alguns é isto que Deus quer fazer hoje. Quer como vir e acordar-te para a vida. Vir e não morreste, mas estás na linha. E Deus quer te trazer de volta para a vida que Ele tem para ti, que quer para ti, e está a vir dessa forma. Para outros aqui, veio-me um quadro, eu não sei se vos acontece a vocês, mas a mim acontece. Há um comprimido chamado Atarax, usa-se para quando estás com alergias e muitas vezes eu tenho que tomar qualquer coisa assim, mas o Atarax, ele tem um efeito muito forte, no meu caso. E o que faz é que mantém-me vivo, não é? Estou acordado, estou a andar, estou a caminhar, estou a fazer o meu dia-a-dia, mas parece que o meu corpo não reage à minha mente. Parece que eu quero conseguir fazer as coisas e não estou a conseguir fazer como eu pretendia. Tenho um sono tremendo, não é? Quando tomo isso, passo o dia todo parece que estou ali, mas não estou ali. As luzes estão ligadas, mas não está lá ninguém, não é? Há qualquer coisa de estranho. E eu creio que isso também é um quadro, talvez, para alguém aqui. Tu tens estado um bocado neste síndrome de estás, mas não estás. Estás a viver, mas não estás totalmente. Sentes que falta qualquer coisa. O desejo está lá, mas não estás a conseguir. E eu creio que Deus quer falar contigo hoje, quer te abanar, quer te fazer despertar. E para outros aqui hoje, e vamos estar a falar muito sobre isso aqui, nós temos um desejo de ver vida acontecer. Tivemos a cantar sobre a salvação, tivemos a cantar como todo mundo necessita. Nós temos um desejo enorme de ver Deus a mover e há quase uma frustração em nós ao longo destes 2 anos de querer ver estas coisas acontecer, mas ter sido difícil. E hoje eu quero nos encorajar a voltar a viver. Sim, e enquanto estava a preparar isto,
Estava com um misto de emoções hoje enquanto estava a ler as minhas notas, porque ao mesmo tempo que eu estava a sentir Deus a desafiar-nos para voltar a viver e sentirmos essa liberdade, estava a receber relatos e relatos de muitas pessoas que estão em casa isolados, a ter que confinar por causa do Covid. E é pensar, uau, eu estou a sentir Deus a chamar-nos para ir, a chamar-nos para tomar ação e ao mesmo tempo parece que há aqui uma guerra. Mas eu sinto que este ano 2022 é um ano para irmos com tudo, é um ano para voltarmos a viver, é um ano para esperarmos grandes coisas, é um ano para sermos audazes e corajosos, é um ano para esquecer de certa forma o Covid dentro daquilo que nós conseguimos e viver e deixar que vida flua de nós. E há 3 áreas que eu quero falar, porque eu sinto que isto é algo que nós sentimos no físico. Eu creio que a frase que eu mais ouço ultimamente é que nós precisamos de viver. Não é? O Covid está assim, esta coisa está assim, isto, mas a gente tem que viver, nós temos que retomar a nossa vida. E sentimos isso no físico, sentimos isso no prático, queremos relacionar-nos, queremos fazer a nossa vida como era, mas espiritualmente falando, eu sinto que isto é significativo para nós. Sinto que Deus quer realmente soprar vida e quer nos levar a viver e a experimentar este ano todo o seu poder, todo o seu mover do seu Espírito Santo, os seus dons, ver salvação. E há 3 áreas que eu quero falar hoje. Salvação é uma delas, um grande foco que eu sinto que Deus quer e está-nos a chamar para este ano. A comunidade, igreja. E a terceira aventura, alegria. Como começamos até esta reunião por estar a falar, esta alegria, viver nesta alegria. Mas vamos começar pela primeira, salvação. Quem daqui quer ver salvação este ano? Sim, fantástico. Quem daqui está um pouco frustrado por todas as dificuldades que tem havido ao longo destes 2 anos para ver salvação? Quem são as pessoas que tu estás a sonhar ver Deus a mover? Eu sei que temos um bocado nesta tecla, mas isto é mesmo de propósito. Quem são as pessoas que Deus está a colocar no teu coração para ver salvo este ano? Quem são elas que tu estás a orar diariamente para ver salvo este ano? Eu creio que há um soprar do Espírito Santo para nós, para aumentar a nossa expectativa, aumentar a nossa fé, para ver. Eu tenho um desejo de ver não só 1, 2, 3 pessoas, eu quero ver dezenas este ano. E estou em fé que vamos ver dezenas de pessoas. Estou mesmo em fé que vamos ver mais do que 10 pessoas aqui a serem salvas ao longo deste ano. E eu tenho um desejo de ver isso através de mim. Eu quero ver, tenho estado a orar, a pedir para conversas, para encontros. Deus tem estado a abrir portas. Tenho me encontrado com pessoas que já não me encontrava há anos e de repente voltaram a viver em Penafiel. E tu pensas, será que isto é um sinal? Será que é Deus que está a abrir uma porta? Não é? Nós precisamos de deixar que este fogo em nós arda pelos perdidos, para aqueles que precisam de conhecer Jesus. E temos milhares deles à nossa volta. Temos centenas e milhares de pessoas à nossa volta que precisam de vida, precisam de fugir do túmulo, precisam de conhecer a Cristo. Sabem, avivamentos começam muitas das vezes a orar por uma pessoa, 2 pessoas, pessoas a juntarem-se regularmente, diariamente, a orar e a interceder e a interceder e a interceder. O avivamento em País de Gales começou com um grupo, creio eu, de 10 pessoas, a interceder e a interceder, a interceder, a pedir por uma transformação daquela nação, uma transformação naquela aldeia, e de repente um soprar do Espírito Santo vem ali. E toda a nação foi afetada por mover de Deus ali. Nós precisamos, e creio que este ano Deus está-nos a desafiar para isso, de estarmos com a expectativa para ver isto acontecer. Sim, salvação. Atos 5:28, um versículo que trouxe na semana passada ou 2 semanas atrás. É um versículo que Deus tem estado a pôr a arder no meu coração. Todos vocês encheram
Jerusalém com a sua doutrina. Está a falar com os discípulos, os chefes religiosos estão a falar com os discípulos, estão a repreendê-los e estão a dizer: vocês encheram Jerusalém com a vossa doutrina. O que é que isto significa? Como é que conseguiram? Será que foi apenas pessoas que ouviram falar de Jesus? O que é que significa? Sabem, ao ler estes capítulos, ao ler os capítulos anteriores em Atos, a ver a descrição da igreja primitiva, a ver o que eles estavam a fazer, percebe-se que o que estava a acontecer ali era uma saturação das boas novas, numa forma falada, vocal, mas numa forma prática também. Por todo o lado, o que estava a haver era uma transformação a acontecer naquela cidade, através do poder do Espírito Santo, que estava a afetar tudo. Não é? E então vemos descrições incríveis sobre a forma como eles vivem. Vemos coisas como pobreza a ser aniquilada de certa forma, porque pela forma como eles estavam a viver. Vemos o Evangelho em ação, de uma forma radical. Havia uma saturação do Evangelho que transformou toda a sociedade. De tal forma que todo o povo estava a ouvir falar do que estava a acontecer. Não era só estavam a ouvir falar das boas novas, estavam a ouvir falar de tudo o que estava a acontecer ali, de pessoas a serem curadas, transformadas, não é? Libertas. Não é? Eles iam conhecer-se uns aos outros, eles iam estar a ouvir estas histórias e a sociedade a ser transformada. Ouçam, imaginem o que era aqui em Penafiel, pessoas começarem a ouvir que os discípulos de Jesus aqui em Penafiel estão a viver de tal forma que já nem existe pobreza no meio deles, porque eles estão a partilhar tudo, eles estão a viver de uma forma radical. Acham que isso ia entrar nas notícias? Claro que ia, claro que ia, e era o que estava a acontecer ali. O Evangelho a entrar de tal forma que estava a saturar, estava a ser, de certa forma, estava a ser palpável. As pessoas estavam a conseguir perceber. Um homem que estava a ler esta semana a falar sobre isto, ele disse o seguinte: saturação do Evangelho é quando a igreja percebe e compreende como o povo à sua volta está perdido e certificam que cada homem, mulher e criança tem repetidas oportunidades para ver, ouvir e experimentar o Evangelho na comunidade e depois responder às boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Sonhem com isto. A fonte que tem membros, tem pessoas de Penafiel, Lousada, Paredes, Marco Canaveses, na Bélgica, espalhados por vários sítios. Está aqui, pois vê um povo perdido e sem esperança, a caminhar para uma eternidade sem Deus. E por verificar isso, quer certificar que cada homem, mulher, jovem, adolescente, criança possa ver, ouvir e experimentar o Evangelho nesta comunidade, para poder responder às boas novas do Evangelho de Cristo. Este é um bom lema para vivermos. Que cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança, aqui neste Vale de Sousa, e estamos a falar de milhares, possam ouvir, ver e experimentar as boas novas do Evangelho. Eu quero sonhar com isso. Eu sonho com isso. Eu sonho que vamos ver isso acontecer. Que vamos ver coisas a serem, Deus a manifestar-se de uma forma poderosa. Quando nós ouvimos aquela palavra profética do vinho sobre um vale a florescer, a ser visto em todo lado, é isto que nós estamos a falar. É um vale a ser saturado com o Evangelho. Um vale a ser saturado com as boas novas do Evangelho. O que é que vos parece? Parece que é um alvo que vale a pena dar a tua vida para viver? Eu lembro de ouvir uma história, não sei quem era o homem, um homem muito famoso,
que orou por uma lista de amigos, 100, acho que eram 100 amigos, por quem ele orou dia após dia após dia. George Muller, dia após dia, para ver salvos. E ele não viu nenhum sequer, creio eu, durante a sua vida, a entregar a vida a Jesus. Mas no seu funeral, esses amigos estavam lá e ouviram a pregação do Evangelho. E creio que muitos deles, ou todos eles, se converteram ali. Há poder em oração, há poder em pregar as boas novas. Não vamos pôr limites ao que Deus pode fazer. Precisamos de ver saturação. E como é que vamos fazer isso? Olha, deixem-me que vos diga, precisamos de todos nós aqui. Se é para afetar homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, precisamos de todos aqui nesta sala. Precisamos dos adolescentes nesta sala. Precisamos das crianças que estão ali. Precisamos dos homens nesta sala. Precisamos das mulheres nesta sala. Para levar as boas novas. Não pode ser visto simplesmente como o que fazemos aqui ao domingo. Não, para nós conseguirmos saturar, para nós conseguirmos levar o Evangelho a todo lado, precisamos de todos nós a levar, a carregar as boas novas, a vestir, a calçar, não é? Com a prontidão do Evangelho, por onde nós caminhamos, a levar o Evangelho para todo lado. Precisamos de todos nós, discípulos de Jesus, capacitados pelo Espírito Santo, para esta missão. Precisamos de colocar mãos à obra. Precisamos de meter as mãos na terra. Precisamos de dar este passo. Uma das grandes formas que vamos fazer isto é através dos nossos grupos de liga, dos nossos grupos de discipulado. Aquilo que nós temos vindo a construir até nestes últimos 3 anos e a moldar e a treinar, nós precisamos de ver. Eu creio que é uma das grandes ferramentas nossas para ver esta saturação a acontecer, esta multiplicação a acontecer, este levar o Evangelho para todo lado. Sabem, nós vamos ser, e vamos para a semana ouvir mais sobre isto, mas vamos ser desafiados ao longo deste ano para acreditarmos em multiplicação. Sabem, quando eu pensei nisso, eu pensei muitas vezes, a nossa mente pensa, isto é ser demasiado audaz, pensar que há multiplicação a acontecer. Mas ouçam, Jesus trouxe uma parábola, a parábola dos talentos. E ele diz, eu confiei 5 a um, 2 a outro e 1 a outro. Depois o Senhor foi viajar e os servos que tinham aqueles talentos puseram mãos à obra. E o que fez, o que tinha 5, trabalhou esses 5 e quando apresentou, o seu Senhor disse, servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco. Não é? E depois duplica. Há multiplicação a acontecer. Não lhe dá mais 1 ou 2, ele multiplica. Ele duplica, passou de 5 para 10. Aquele que tinha 2 fez o mesmo e duplicou. Mas aquele que tinha 1 e que não fez nada com ele, até o que teve foi-lhe tirado. Há uma semente de multiplicação em nós que é dada pelo poder do Espírito Santo para vermos multiplicação e podemos esperar de uma forma exponencial os nossos dons a serem utilizados e a vermos fruto. Há uma expectativa disso. À medida que nós somos fiéis com aquilo que Deus nos dá, as capacidades, os talentos, os dons que Deus nos dá, há uma multiplicação que acontece, há um fruto que vem. Mas também há um aviso muito sério. Se tu tens, mas não o usas, até aquilo que tens pode ser tirado. Não penses como aquele que pensou, eu vou guardar e vou guardar aqui e depois vou apresentar isto e ele vai ficar tão feliz. Não vai. Aquilo que tu tens é para ser usado. Aquilo que tu tens é para haver multiplicação. Nós precisamos de sonhar com isso. Não sei se tu fazes parte de um grupo Liga-te ou não, mas se fazes parte de um grupo Liga-te, eu quero te desafiar este ano a sonhar
com multiplicação. Eu quero te desafiar este ano, já a começar o ano, a sonhar com o teu grupo, a multiplicar, a dividir, porque estão a ver tamanho fruto. Eu quero te desafiar a acreditar nessa possibilidade, porque é possível. Eu quero te desafiar a pensar no teu fruto, nas pessoas que tu vais ver salvo. Não à espera do outro, quem é que tu vais ver salvo? Quero te desafiar, porque o Liga-te vai te equipar para isso. O Liga-te vai servir para te treinar para isso, para te encorajar para isso. Mas é para vermos fruto. É para darmos o tudo ou nada. É para irmos. E se não fazes parte de um grupo Liga-te, mas queres fazer parte desta missão, eu quero te encorajar hoje e durante esta semana a pensar seriamente nisso e junta-te a um de nós, porque vai ser aí uma das grandes ferramentas que vamos equipar e vamos fortalecer para ver isto acontecer. Mas o que nós vemos naquela saturação, era o que estávamos a dizer ao bocado, não foi só através de falar, foi que o Evangelho chegou a todo lado da sociedade, as diferentes coisas da sociedade. Houve uma transformação da sociedade. Quando tu ouves relatos, como eu estava a dizer, do avivamento, tu percebes que não só as pessoas estão a ser salvas, mas o próprio ambiente do país muda. A própria forma do país muda. Onde há injustiças, há resolução disso. A justiça de Deus vem. Onde há pobreza, há resolução disso. Onde há doença, houve relatos de curas incríveis a acontecer. Há um reino de Deus a entrar e a trazer o seu reino em todos os departamentos. Como é que nós vamos ver isso? Olha, se és um auxiliar de uma escola e estás numa escola, vai ser assim. Eu não vou poder fazer o teu trabalho porque eu não trabalho ali. Mas tu podes moldar a tua sala, a tua escola, o teu sítio. Se trabalhas numa fábrica, eu não vou poder fazer isso, mas tu vais. Podes entrar nessa fábrica e trazer o reino. Imaginem o benefício para o patrão ter um funcionário que é um discípulo de Jesus e que está a trazer as boas novas do Evangelho, está a trazer o reino de Deus para dentro da sua empresa, do seu negócio, da sua fábrica, da sua escola, do futebol, não é? De mecânicos. Imaginem. Tu és uma mais-valia onde tu estás. Não só porque és uma pessoa extremamente agradável, mas sim porque és um discípulo de Jesus, capacitado pelo Espírito Santo para trazer o reino de Deus ali. E então, quando há injustiças, nós somos chamados para nos pôr ao lado e lutar por justiça. Quando há pessoas que estão em dificuldades, nós somos chamados para estar ali e ajudá-los, a erguê-los. Se estamos ali com tudo ou nada, então temos de estar a olhar para todo lado e perceber como é que nós podemos trazer o Evangelho para que estas pessoas conheçam a Cristo. Como é que eu vou saturar a minha fábrica? Ouça, não é sermos chatos. Como eu disse, nem sempre é por falar. Muitas vezes é pela forma como nós trazemos, na forma como nós vivemos. E chegamos. Mas tu és chamado para seres bênção no sítio onde estás. Então, quando pensamos naquela palavra profética do vinho, sobre ver o reino de Deus sobre este Vale de Sousa, a igreja a florescer, o que vem-me à mente não só é ver dezenas de pessoas salvas, é ver fábricas, escolas, empresas a serem transformadas, a ver pequenos sinais a começar a brotar, não é, do reino de Deus ali. Não é? E pessoas a falarem sobre o que está a acontecer. Não é? Pessoas a falarem da transformação. Há um potencial enorme em cada um de nós aqui para vermos grandes coisas a acontecer. Agora o tempo está a passar.
tempo está a passar e eu tenho muito mais para trazer, mas não vou trazer. Porque eu quero que a gente responda a isto. Eu quero orar agora sobre nós. Eu quero que vamos ficar de pé. Começamos esta pregação a orar pelo sopro do Espírito Santo. Começamos até, de certa forma, começamos a reunião com alegria, não é? A verdade sobre a alegria que é nossa em Cristo Jesus, e logo a seguir com uma passagem incrível de como nós passamos da morte para a vida. Fomos transformados, fugimos daquele túmulo. Começámos esta pregação a sermos desafiados de Deus querer nos trazer vida, fazer-nos viver, fazer-nos saborear tudo aquilo que Ele tem para nós. E para alguns vai ser preciso um choque elétrico. Para outros vai ser preciso simplesmente abanar. Para outros tu já estás a arder e Deus quer te dar o empurrão, quer te dizer, vai, vamos a isto, vamos juntos. Para alguns aqui, tu és como aquele com 5 talentos. Deus tem-te dado muita coisa. E está a dizer, como é que tu vais usar isto? Eu confiei em ti isto. Eu dei-te isto. Como é que tu vais usar isto? Para alguns aqui vão sentir como aquele com 1 talento. E vão estar a pensar em, não, eu não quero isto. Eu não vou usar isto. Eu não quero experimentar isto. E o desafio é, vais deixar que Deus multiplique ou vais deixar que Deus remova? Porque ambas as verdades estão nessa história. Vais ver multiplicação ou vais ver a remoção? E isso é um sítio muito importante para estar. E a resposta que tu dás aí vai ser a diferença entre alegria ou falta dela na tua vida. Vai ser a diferença entre ver as pessoas a serem salvas e não serem salvas. Vai ser a diferença entre levares o reino para dentro da tua empresa, o teu local de trabalho, a tua escola, onde quer que seja ou não. Como é que vamos responder? Eu sei como é que eu vou responder. A coisa que mais me assusta, para ser muito sincero, uma das coisas que mais me assusta é chegar perante o trono e não ter nada para mostrar da minha vida aqui. Eu quero chegar à beira do meu pai e dizer, Pai, olha o que eu consegui fazer através do teu poder em mim. Eu quero que Ele me diga a mim, servo bom e fiel. Foste fiel naquilo que eu te dei. Então vamos fechar os olhos.